Fala, traders! Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar aqui da tela do editor. Galera, o vídeo que eu tenho para passar para vocês hoje, para o ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje, é algo assim que eu acho que todo mundo deveria assistir, não só para quem tem interesse no ramo do mercado financeiro, em assuntos relacionados como day trade, mas para pessoas que estão aí no CLT também, devem fazer parte aí desse mercado, porque às vezes as pessoas elas falam que vai deixar em poupança, em CDI, às vezes faz uma caixinha em casa e guarda o dinheiro, mas não tem noção do que é o investimento em ações, o que é esse mercado maravilhoso que traz uma rentabilidade gigantesca a longo prazo e futuramente pode aposentar você, pode não, vai aposentar você sem você depender de governo, sem você depender de INSS. Então é algo assim para você pensar a longo prazo, que um dia, quando você tiver lá seus 40, 50 anos, às vezes até antes, você vai poder viver só de juros compostos, né? Só daquilo. O que significa as ações? Para quem nunca... Deixa eu ver aqui. Para quem nunca estudou sobre esse mercado, pessoal, as ações nada mais, nada menos do que papéis de empresas, né? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está meio que comprando parte daquela empresa, né? Então hoje nós temos inúmeras ações aí listadas na bolsa. Temos ações de saneamento básico, de celulose, de bancos, de instituições financeiras, instituições aéreas, né? Várias empresas aí de todos os setores, Azul, Gol, empresas aí de locadora de veículos, tem muitas empresas na bolsa, listadas na bolsa. E cada uma dessas empresas tem um valor aí, a sua cota, né? Onde você pode comprar parte dessa empresa. E aí, qual que é o objetivo disso, né? Você lucrar com um percentual do lucro da empresa. Por exemplo, se a empresa lucra R$100, uma porcentagem daqueles R$100 vai para você, né? Quanto mais papéis você tiver daquela empresa, maior será o seu retorno financeiro em cima daquele percentual. Beleza. E como identificar empresas que são boas, empresas que não são boas? Porque também tem isso, né? Às vezes você compra uma ação de uma empresa que tem muita dívida, que não consegue, o lucro é menor que a dívida e aquela empresa está sempre gerando dívida e o lucro sempre abaixo. São empresas assim que não vale a pena, que você pode desvalorizar o seu dinheiro se você investir na empresa errada. Então eu venho trazer isso para vocês hoje, como identificar as boas empresas para você investir o seu dinheiro e investir com consistência, todo mês ali, comprar pequenas ações daquela empresa. Tem empresa, gente, que custa menos de R$10 a cota, a fraçãozinha dela, entendeu? É um mercado fracionário, você pode comprar fraçãozinha, que às vezes uma cota é R$200, né? Um papel é R$200, você pode comprar a fração daquela cota, né? Então isso aí é muito interessante para quem quer começar nesse meio dos investimentos. Mas vamos direto ao ponto, pessoal. Esse aqui é o site Fundamentos, tá? Aqui nesse campo de busca, você seleciona as empresas que você quer saber. Por exemplo, uma das empresas que eu recomendo muito você começar a investir são empresas do setor de saneamento básico, tá? Saneamento básico e bancos, tá? Porque é uma coisa que você sempre vai precisar. Saneamento básico, por exemplo, é muito escasso no Brasil. O Brasil ele é extremamente carente de saneamento básico. Tem muitas cidades aí no Brasil, muitas mesmo, que não tem uma rede de saneamento, né? Então, assim, tem muito problema com isso. Então, as empresas que existem, elas conseguem ter muito lucro, muito retorno, porque tudo que é escasso tende a valorizar com o tempo, né? Então, essa é a lógica.
E os bancos, por exemplo, os bancos são empresas que estão sempre lucrando muito, e você pode ter 90 anos que você vai depender do banco. A gente depende do banco para tudo. A partir do momento que a gente completa 18 anos, até o fim da vida você vai depender do banco, você vai ter conta em banco. Então também é uma coisa assim que não tem como desvalorizar, entendeu? É uma coisa assim que está sempre valorizando cada vez mais. Bom, então começando pelo saneamento básico, você pode analisar algumas empresas. Se você tiver dúvida, você pode pesquisar aqui no Google, por exemplo, ações de saneamento básico listadas na bolsa, certo? Aí aqui, ó, você vai ter todas as empresas de saneamento básico. Inclusive esse site aqui, ó, que legal, ele já mostra até o percentual de dividendos. Tá vendo aqui, ó? Ele mostra até o percentual de dividendos que aquela empresa tá pagando. Por exemplo, a Sabesp tá pagando 2,2%, né? Sanepar 4,64%. Olhando nesses dados, só nesses dados, qual empresa que chama mais atenção aqui? Sanepar, né? Por quê? Porque o dividendos que ela paga é bem melhor. Mas não é só isso que interessa pra gente, tá? É por isso, é aí que entra o fundamentos, tá? Igual a Sanepar que a gente viu aqui. Vamos abrir ela aqui. Aqui a gente tem os dados dela, tá? Dessa empresa que a gente acabou de ver, tá? E aqui nós temos coisas muito importantes para analisar. Vou abrir o arquivo aqui para vocês. Deixa eu pegar o negócio, caiu aqui. Ó, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai investir numa ação, essas são as 3 coisas fundamentais que vocês precisam analisar, tá? Antes de comprar uma ação de uma empresa, tá? Primeiro delas, o ROI. O que é o ROI? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? Ele é dividido, é um cálculo que você faz, que você consegue saber sobre quanto que a empresa fatura, tá? Então o ROI, o recomendado, ele tá acima de 10, tá? Ó, tá escrito aí, ó, ele indica se a empresa está lucrando. Uma empresa que fatura 10% ao ano tem tudo para entrar na carteira, porque o faturamento dela é bom, entendeu? E você quer participar de empresas que faturam, de empresas que geram dinheiro para você receber parte daquele dinheiro, não prejuízo, entendeu? Então, por isso que é tão importante você analisar o ROI, você analisa o faturamento anual ali daquela empresa, tá? O segundo é o dividendos, né? Quanto que ele é pago por ação, também tem uma conta aí, e aí ele tem que estar acima de 5, tá? Juros e dividendos que recebemos na conta corrente, tá? É a maior busca de estratégia, é você analisar isso também, tem que estar acima de 5, tá? O PL é o preço sobre o lucro, tá bom? Ele tem que estar acima de 15, tá? Indica se a empresa tá cara ou não, porque às vezes ele tá pagando dividendos, tá com um ROI legal, mas o preço tá lá em cima, entendeu? Aí, tipo, quando você paga caro por uma rentabilidade, às vezes, que pode ser até legal, mas um preço muito alto, no final a conta não fecha, tá? Então essas 3 informações tem que estar super bem alinhadinhas, tá? Tem que estar com o ROI acima de 10, tem que estar com dividendos acima de 5 e tem que estar com o PL abaixo de 15. Pessoal, só um minutinho que eu vou fechar a janela para abafar um som que tá vindo aqui. Sem cortes, quem sabe faz ao vivo. E ao vivo sempre acontece. Ruído da rua, celular tocando, ó, um monte de coisa. Mas vamos lá, gente, continuando aqui, tá? Vamos ao que interessa. Agora vamos pra prática, tá? Bem rapidinho aqui, sem estender muito. Tá.
Então, gente, ó, no caso eu tava recomendando para vocês empresa de saneamento básico, né? Por exemplo, a Sanepar, caso que a gente tá falando aqui. Aí aqui a gente vê o PL dela tá 3,18, né? Vamos voltar aqui. Ó, a gente falou que o PL dela tem que estar abaixo de 15, né? E o PL da Sanepar é 6,18. Então, tá ok o PL, tá dentro do que a gente espera, né? Dividendos, 4,6%, tá? É o percentual aqui que ele tá rendendo de dividendos para os seus acionistas, tá? E aqui a gente vê que ele tem que estar acima de 5, tá? Aqui tá 4,6. Não tá ruim, mas também não tá bom, né? A gente encontrando empresas que tá acima de 5, a gente dá preferências para essa empresa que tá acima de 5, tá? Não é ser, mas é muito exigente. Tem que ser exigente, tá? Tem que ser exigente, porque é seu dinheiro, tá? Você tá investindo nisso, então seja exigente, tá? Então aqui a gente já perde um pouco o interesse, né? Agora o ROI, aqui você consegue ver o ROI, ó, 16,8%, tem que estar acima de 10. O ROI tá ok. Os três tá quase alinhado, né? Só esse dividendos que tá quase assim bem na risca mesmo. Tá. O que mais que é importante a gente analisar, tá? Nessa empresa? Aqui em informação, aliás, aqui em gráficos, você tem o balanço patrimonial dessa empresa e você tem os demonstrativos de resultado. O que são isso? Ó, vamos em demonstrativo de resultado aqui só para vocês verem. Olha que bacana, gente. Aqui você consegue ver todo um gráfico de receita líquida que aquela empresa gerou. Bacana, né? Onde o zero, tá? Vamos ver se vocês entendem aqui. Vamos supor que essa caneta aqui é a linha 0, tá? Daqui para cima é lucro, coisa positiva. Daqui para baixo é prejuízo, coisa negativa que aquela empresa teve, tá? Então, ó, onde está esse zero aqui, ó, é como se fosse essa caneta, tá bom? Aqui a gente consegue ver que a receita líquida dessa empresa foi sempre positiva, tá? A gente consegue ver até as dívidas aqui, porque, gente, toda empresa tem dívida, tá? Toda empresa grande tem dívidas. Mas o que importa é que a receita que aquela empresa gera anualmente seja bem maior que a quantidade de dívidas acumulada que ela tem, tá? Porque a gente sabe que a empresa está conseguindo se manter e lucrar ao mesmo tempo, né? Mesmo com as dívidas da empresa, né? Aqui, por exemplo, o lucro líquido, né? Que tem o resultado financeiro, mas o que importa pra gente aqui é o lucro líquido, tá? Lucro líquido, quanto que aquela empresa está realmente ganhando, né? E aqui a gente consegue ver que ela tá se mantendo acima do zero, tá? Ela tá sempre lucrando, tá? Agora aqui em janeiro de 2025 ela teve um aumento considerável, tá? Ela veio lucrando de escadinha, né? De 2024 para 2025 ela deu um salto gigante, né? Tá aqui, ó, passou dos 1.400 para 2.200, né? Ela quase dobrou o teu lucro aí em um ano, tá? Isso aqui é uma coisa muito positiva pra gente, tá bom? Agora vamos pegar uma empresa que eu não recomendo, que é uma empresa assim ferrada para vocês investir, por exemplo. Celulose, empresa de celulose. Vamos pôr aqui o exemplo da Suzano, né? São empresas de papéis aí, tá? Papel, pô, hoje em dia é tudo PDF, ninguém tá usando papel mais. É uma empresa assim que tá cada vez mais decadente, né? Então aqui a gente já consegue ver, gente, ó, o PL dela, ó, 4,81, né? E aqui tá abaixo de 15, tá beleza, mas tá bem baixinho aqui o PL dela. O ROI tá 23,7, né? O nosso ROI tem que estar acima de 10. Fechou, tá ok. Cadê o dividendos? Aqui, ó, tá pagando dividendo nenhum. 0% de dividendos. Você vai investir nessa empresa pra quê se ela não tá pagando dividendos? Você quer receber dividendos, não quer? Então, e o que é legal, gente? Além dos dividendos, é importante a gente analisar essa questão gráfica do lucro anual dessa empresa, do lucro líquido. Por quê? Porque se ela tá lucrando bem,
essa empresa ela tende a valorizar a sua ação, né? Por exemplo, se hoje a ação dela tá valendo R$10, por exemplo, e ela é uma empresa que ela tá sempre gerando, tá sempre lucrando, tá sempre no saldo positivo, daqui 2 anos, de R$10 ela pode estar custando 20, pode estar custando 30, tá? E se você comprou essa ação a R$10, além de você valorizar essa ação, né, investindo na empresa certa, além de você valorizar, você ainda vai receber dividendos, que são partes, né, porcentagens do lucro daquela empresa. Então, se um dia você cansar daquela empresa e quiser vender ela, você, além de você ter recebido todos aqueles dividendos aí nesse tempo todo que você esteve com essa empresa, você ainda recebe um lucro sobre aquela ação que você comprou, né? Você comprou ela a 10, por exemplo, ela valorizou, passou a valer R$20. Você tem 10 cotas dela, ou seja, você comprou 10 cotas de R$10, você pagou no total a R$100, né? Valorizou, foi para 20, ou seja, você lucrou R$100 só apenas em 10 cotinhas dela, 10 cotas daquela ação, né? Fora os dividendos que você recebeu. Tá? Então, além dos dividendos, você ainda lucra na valorização daquela empresa, quando você acompanha aí ela, e é uma empresa que está sempre positivo. Não tem como, gente, ela valoriza, tá? Ela sempre se valoriza a longo prazo. Então, é isso que é interessante, você, além de você olhar esses indicadores de rentabilidade, você olhar também a questão de balanço patrimonial, os demonstrativos aqui da empresa. Você vê que ela está sempre positiva. No caso da Suzano, né, esse setor de celulose, que é um setor bem, né, decadente, você consegue ver aqui, por exemplo, ó o lucro líquido dessa empresa. Lembra que eu falei da caneta? Que abaixo da caneta aqui, né, no caso aqui da questão gráfica, saldo negativo, é dívida, né? Olha aqui quantas vezes essa empresa esteve no negativo. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Você vai investir numa empresa que está meio que falindo, né? Que não está lucrando, que não está gerando receita, né? É igual tem um ditado chinês que fala assim, ó, se aconteceu uma vez, pode ser que não aconteça a segunda. Mas se aconteceu a segunda, vai acontecer a terceira, né? Isso vale muito para o que a gente está falando agora, tá? Se a empresa esteve uma vez no negativo, talvez ela nunca mais fique no negativo. Mas pode ser que sim. E se aconteceu 2 vezes ela ficar negativo, vai acontecer a terceira, a quarta, a quinta, entendeu? Então, a gente não quer ver um pauzinho negativo aqui para baixo, tá? Se uma empresa que você tiver interessado em comprar tiver fechado um ano aí no negativo, já descarta ela da tua carteira de investimento, que já não é uma empresa interessante pra gente, tá bom? Então aqui, pessoal, esse site é isso, tá? Um site maravilhoso, tá? Você pode fazer a mesma coisa aqui, ó, no Google. Ações de bancos listados na bolsa, tá? Aí que vai aparecer Santander, Banco do Brasil, Mercantil, BTG, tá? Você consegue ver também os dividendos deles, tá vendo? E aí vocês pegam aqui, ó, e puxa aqui, ó. Quer ver do Banco Itaú? Vamos ver do Banco Itaú, ó. Itube. Aqui fica o preço da ação, né? A última cotação que teve, tá? Aqui o PL dela, tá? Tira uma foto aqui, ó, tá? Depois vocês pausam aqui, tira uma foto para vocês nunca se esquecerem disso, tá? Nunca se esquecerem disso. Analisa o PL, analisa o ROI, analisa aí o dividendos que tá pagando, tá? Analisa aí a questão do balanço patrimonial da empresa. Ó, o Banco Itaú tá sempre positivo, ó, tá sempre subindo aí o seu patrimônio líquido, tá? É uma empresa interessante, tá? Estando tudo ok ali no ROI, no PL, é uma empresa interessante, tá? Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá?
E assim, pode ser que seja desanimante no começo, tá? Por que desanimante? Porque os seus primeiros rendimentos, né, você começando a investir pouco aí, pouco eu falo assim, 20, 30 reais todos os meses, tá? Seus primeiros dividendos vai ser de R$1, vai ser de R$2, né? Vai bater um desânimo, porque você vai pensar, pô, R$2, R$3, que eu vou fazer com isso aqui? Mas o negócio, gente, é uma bola de neve. É uma bola de neve. Você vai fazendo aquilo lá todos os meses R$20, compra rotação. Sobrou R$20, compra rotação. Vai comprando aí, tá? A consistência, gente, vocês vão ver que coisa incrível. Vai gerando uma bola de neve aí, tá? R$1 de dividendos, depois vai passar para 10, porque são juros compostos, gente. São juros compostos. Vão rodando, vão se multiplicando em cima daquele R$1. Daquele R$1 vira 10, daquele 10 vira 15, daquele 15 vira 30, dos 30 vira 100, dos 100 vira 200, dos 200 vira 500. E aí na hora que você vai ver, você tá pagando suas contas com dividendos, tá? Você tá reinvestindo com o próprio dinheiro dos dividendos. Você cata aquele dinheiro lá e reinveste, entendeu? Na hora que você vê, você vai aposentar. Você já tá podendo aposentar, porque só de juros daquelas ações que você comprou, você já paga teu aluguel, já paga teu estilo de vida, já faz teus rolê, já compra uma casa, é uma coisa maravilhosa. Então, todo mundo precisa participar desse mercado. Todo mundo precisa ter ações, tá bom, gente? Não dependam de governo, gente. Não depende de salário mínimo, não dependa de INSS. Se você é CLT, tem que trabalhar, continua fazendo isso, é o seu ganha-pão. Mas não esqueça, não comprometa 100% do que você ganha, tá? Tenta pelo menos tirar 10% do que você ganha para investir em alguma coisa que vai te trazer dinheiro futuramente, tá? Que vai te trazer rentabilidade. Tenta desmamar desse governo aí, tá? Que o Brasil tá se afundando, né? Mas, enfim, sem querer entrar em questões políticas aqui, não espere o INSS te aposentar, tá bom? Faz seu pé de meia, faz seus investimentos e lá na frente vocês vão me agradecer, tá? Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, vou estar à disposição de vocês, tá bom? Fica com Deus, pessoal.